Graça e a paz, queridos irmãos, que é o pastor Valdir Magno de Oliveira. Eu quero continuar lá em Levíticos, capítulo 17, versículo 11. A existência da alma. A alma consciente, inconsciente e consciente. E nós precisamos lidar com essas três funções da alma. Primeiro nós vimos aqui a culpa. Nós podemos dividir em três partes. A culpa existente, a culpa inexistente. Como não está debaixo de uma culpa, mesmo não temos cometido um pecado. Então, primeiro nós vamos ver aqui a culpa existente. Quando nós pecamos, vem a culpa por aquele delito, por aquele pecado que cometemos. A culpa se torna existente, a consequência daquele pecado. Porque o pecado cometido, ele tem hora, e ele se torna então palpável, real. Mas no livro de Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados e deixar o pecado, alcançaremos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, e a culpa é removida e vem o refrigério, o perdão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, onde está o problema? Nas pessoas, por falta às vezes de um conhecimento, um esclarecimento bíblico correto, continua ainda debaixo daquela culpa, não assume pela fé que foi perdoado, não toma posse daquele perdão e fica ainda crendo e naquela culpa, e aí corre o risco de estar preso naquela culpa, sendo que ela já é inexistente. Jesus a perdoou. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas algumas pessoas, às vezes, fica pedindo perdão a Deus por algo que não é pecado, através às vezes de um ensinamento que não é bíblico. O evangelho não é de fora para dentro, o evangelho é de dentro para fora. Portanto, ele começa dentro. A palavra eclésia, a palavra igreja, significa tirado para fora. Portanto, às vezes, várias coisas, não pode isso, não pode aquilo, aquilo não pode. Igual os irmãos lá de Tessalonicenses, foi atacado com culto a anjo, não podia isso, não podia aquilo. Paulo chega e fala: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vós sois livres. Mas muitas pessoas têm algo que às vezes não é pecado e gera uma culpa inexistente, e ele se torna então preso. Nós vimos lá no Evangelho de Lucas, parece capítulo
6, versículo 8, 8, 6, que uma mulher andava encurvada há 18 anos, e Jesus chega e liberta aquela mulher. Era uma doença espiritual. Nós vimos que Zaqueu era um homem com um desvio de conduta. Ele era uma fraude. Ele enganava as pessoas. E Jesus chega para ele e fala com ele, evangeliza Zaqueu. E Zaqueu fala: eu vou devolver 4 vezes mais o que eu tenho furtado, o que eu tenho defraudado as pessoas. Ele faz um conserto, ele fica livre da culpa, ele toma posse do perdão diante de Jesus. Então você tem que olhar 3 coisas. Primeiro, existe a culpa, existe o pecado. Peça perdão e deixe que alcance o perdão. É realmente pecado? Biblicamente mostra que é um pecado. Terceiro, a culpa inexistente, ela traz prisão da alma. Vem tristeza, vem dor, vem enfermidade. Quarto, como livrar da culpa? Provérbios 28, versículo 13. Aquele que confessa e deixa alcança o perdão de Deus. Vou continuar falando nesse texto. Eu não sei quantos vídeos. Deus abençoe você.